Boa tarde. Meu nome é Fernanda Vez e eu vou apresentar um pouco sobre as propriedades físicas do solo e como se faz uma análise para obter essas propriedades. Bom, o que são as propriedades físicas? Elas envolvem a textura, a estrutura, a densidade, a porosidade, a permeabilidade, o fluxo d'água, o ar e o calor daquele solo. São responsáveis pelos mecanismos de atenuação física de poluentes, como, por exemplo, a lixiviação e a filtração de água, possibilitando ainda as condições em que os processos de atenuação química e biológica possam ocorrer. Aqui eu coloquei uma figura sobre um fluxograma sobre o que são as propriedades físicas, a textura, a estrutura, a porosidade, a consistência e a cor do solo. A primeira propriedade física que eu vou falar é sobre a textura. A textura do solo, ela tem grande influência no comportamento físico, hídrico, químico do solo. E por isso, sua avaliação é de grande importância para o uso e manejo de solos agrícolas. Expressa a proporção de componentes granulométricos na fase mineral, que são eles areia, silt e argila. No Brasil, a classificação de tamanho de partículas é a seguinte: a argila ela é 0,002 milímetros, a silt é de 0,002 a 0,05 milímetros, a areia fina é a 0,5 a 0,2 milímetros, a areia grossa é de 0,2 a 2 milímetros. E dentro disso tem a fração de areias mais grosseiras, que é o cascalho de 2 a 20 milímetros, calhau de 20 a 200 milímetros e matação de acima de 200 milímetros. Deve ser observado em campo, na descrição morfológica, mas o seu valor é definido normalmente em laboratório. Essa propriedade textura, né, ela tem a estrutura de agregação do solo, tem a consistência do solo, tem a ver com a compactação do solo e a entrada e saída de água, né, a lixiviação e filtração da água do solo. Aqui eu coloquei também uma tabela, onde vocês podem ver as frações granulométricas do solo, segundo a SBCS. Aqui está a fração e o diâmetro de cada um. E depois eu coloquei outra tabela sobre a textura fina, a textura média e a textura grosseira, de como comporta-se cada propriedade de elevação de retenção, a circulação de água, coesão elevada, propriedades químicas favoráveis, propriedades físicas desfavoráveis, a densidade aparente, a porosidade total, a macroporosidade, a areação deficiente, a superfície especial elevada, os solos bem estruturados e a CTC. Que vocês podem ver que os solos arenosos têm menos CTC do que solos argilosos, a circulação de água é difícil em solos argilosos e fácil em solos arenosos. Propriedades químicas são favoráveis em solos argilosos e desfavoráveis em solos arenosos, por exemplo. A próxima propriedade que eu vou falar é sobre a cor. É uma propriedade com fácil determinação, ela identifica as inferências a respeito do conteúdo da matéria orgânica, tipos de óxidos de ferro, processos de formação, dentre outros. Para que se tenha o padrão da identificação do solo, usa-se uma carta de cores de Munsell, Munsell Color Cards, que considera as variações de cor em escalas de 3 componentes: matriz, valor e croma. Ela é uma propriedade com fácil determinação, e, por exemplo, quando você encontra um solo com coloração escura, normalmente é porque ele tem muita matéria orgânica. Quando você encontra coloração vermelha, tem muita conteúdo de ferro, hematita, ou geonita, cor amarela. E quando tem pouca drenagem de líquidos, a água, né? Deficiência de drenagem, as cores ficam cinzas. Aqui eu coloquei um método para descobrir a coloração do solo. Você coloca água, faz movimentos circulares, depois coloca na tabela de cores de Munsell. A próxima propriedade é a densidade de partículas. Ela, por definição, existe entre a massa de uma amostra do solo e o volume ocupado por essa fração sólida, que eu identifiquei aqui com essa cálculo. A densidade de partículas é usada a massa do solo e o volume do solo.
Os solos os valores variam, em média, entre limites de 2,3 e 2,9 gramas, centímetros cúbicos. A densidade do solo é definida como sendo a relação existente entre a massa da amostra do solo seca e o soma de volumes ocupados pelas partículas dos poros. É uma propriedade física bem estável e depende muito da estrutura daquele solo, a compactação daquele solo e o manejo que você faz. Ou seja, quando você tem um manejo adequado, a compactação é menor e a densidade também vai ser boa para a parte agrícola das plantas, né? A parte radicular das plantas, ela vai conseguir crescer melhor. A próxima é a porosidade de solo. Ela é visualizada no perfil de solo e deve ser descrita conforme a quantidade e tamanho dos poros. A quantidade pode variar de pouco, comum ou muito. Tamanhos pequenos, médios, grandes ou muito grandes, envolvendo o armazenamento de água e gases. Problemas envolvendo o fluxo de retenção de calor, o desenvolvimento radicular das plantas também é importante nessa propriedade, e investigações de resistências mecânicas no solo. A próxima é a estrutura do solo. É um arranjo estabelecido pela ligação de partículas primárias do solo entre si por substâncias diversas encontradas no solo, como matéria orgânica, óxidos de ferro e alumínio, carbonato, sílica, etc. Este arranjo dá origem aos agregados ou PETs, que são unidades estruturais separadas entre si por superfícies de fraqueza. A estrutura tem grande influência no desenvolvimento de plantas no solo, como sistema radicular, armazenamento e disponibilidade de água e nutrientes e a resistência à erosão. A estrutura é caracterizada conforme 3 aspectos. Tipo laminar, prismática, colunar, blocos angulares, blocos subangulares e granular. Eu coloquei aqui uma foto com as estruturas, granular, bloco, laminar, colunar e prismática. Também pode ter tamanho muito pequeno, pequeno, médio, grande ou muito grande, e grau de desenvolvimento solta, fraca, moderada ou forte. A consistência do solo diferencia a adesão e coesão das partículas do solo. Podem variar em função de textura, matéria orgânica, mineralogia, e deve ser observado em campo em 3 condições de umidade: consistência seca, que avalia o grau e quebra de esboamento do torrão, classificada em solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura, extremamente dura. Consistência úmida é dada pela fragilidade do torrão. Ligeiramente úmida é classificada como solta, muito friável, friável, firme, muito firme, extremamente firme. Consistência molhada é observada em amostras molhadas, amassadas ou homogeneizadas nas mãos. Avalia-se a plasticidade dessa amostra, a capacidade de material em ser moldado em 3 tipos: não plástica, ligeiramente plástica, muito plástica, e a pegajosidade, capacidade de aderência em 3 tipos: não pegajosa, ligeiramente pegajosa e muito pegajosa. Eu fiz um teste com uma amostra que eu coletei, e também vou mostrar um vídeo que eu peguei no YouTube que mostra certinho alguns testes iniciais que você pode fazer com amostras de solo. Então eu vou mostrar esses 2 vídeos, e a partir desse vídeo eu fiz um experimento onde eu peguei e coloquei metade dessa garrafa PET aqui, garrafa plástica de solo. Eu adicionei água, esperei 2 horas e obtive as seguintes informações: a matéria orgânica, ela não decomposta, ela está presente aqui em cima, porque ela é menos densa. E aqui tem a parte de argilosa, 50%, e parte arenosa, 50%. Ela sedimentou aqui para baixo, a partir disso você consegue ver se o solo é arenoso, o solo é argiloso, ou ele é um solo médio, né? Que é o que eu obtive aqui. Bom, agora eu vou mostrar os 2 vídeos.